Custa nada lembrar, né, que essa aula está sendo gravada, certo? Sugiro que vocês não se acanhem por causa disso, mas para os alunos que porventura não possam assistir agora, assistam no horário mais apropriado. Certo? Então, vamos lá. Na aula passada, a gente começou a ver um pouco de números reais, certo? A gente viu para que servem os números reais, né? O que é que define os números reais, que é aquele bando de propriedade relacionado com os números reais. E aí, bem, o interessante acerca daquelas propriedades é que aquelas propriedades elas definem o conjunto dos números reais de tal forma que se eu tiver uma outra representação para números reais, certo? Eu posso construir toda a matemática baseada naquela representação. Então, tudo que a gente vai ver daqui para frente, né, o conceito de função, aquelas propriedades algébricas, continhas e coisas mais que a gente faz costumeiramente, elas vão poder ser feitas por causa das propriedades dos números reais. Então, se eu tenho aquelas propriedades, automaticamente eu ganho a possibilidade de trabalhar da mesma forma com aquele conjunto, certo? Um exemplo clássico de uma propriedade que a gente ganha a partir do momento que a gente tem números reais, certo? É a chamada lei do cancelamento. Deixa eu colocar aqui. A gente vai ver só mais algumas propriedades antes de entrar propriamente em funções, tá? Então, são as leis... Vou botar só lei, porque eu vou fazer só o da soma. Do cancelamento, que não tem nada a ver com falar besteira no Big Brother. Tá? Diz o que a lei do cancelamento? A lei do cancelamento é o que permite a gente fazer o clássico corta de um lado e corta do outro, né? Quando a gente tem uma igualdade e tem dois termos que aparecem idênticos dos dois lados da igualdade, a gente pode cancelar um com o outro, tá? É muito importante ter em mente que essas leis, essas pequenas regrinhas operacionais, elas vêm das propriedades dos números reais. Então, sempre que você fizer a utilização de alguma dessas propriedades, é importante que você tenha em mente por que você pode fazer, né? E o que é que você precisa ter para conseguir fazer. Então, veja só, o que é que diz a lei do cancelamento? Ela diz que se eu tenho duas somas que são idênticas, né? Mas são duas somas assim. Eu tenho x mais z, certo? E eu sei que x mais z é igual a y mais z, tá? Então, o que é que eu posso concluir a partir disso? Ora, o que eu posso concluir disso aqui é que eu posso cancelar, por isso que a gente chama lei do cancelamento, né? A gente cancela z com z, e aí a gente pode, a partir desse cancelamento, concluir que x é igual a y. Certo? Então, quaisquer que sejam os números x, y e z, se eu tenho que x mais z é igual a yz, então é porque x é igual a y. Ou seja, eu posso cancelar z com z. Mas como é que eu posso fazer esse cancelamento? Como é que eu verifico que eu posso demonstrar como é que eu posso demonstrar essa propriedade? E é bastante simples. É uma propriedade intuitiva, é uma propriedade natural, né? Você absorve ela com deveras facilidade, né? Se tem a mesma coisa dos dois lados, eu posso tirar dos dois lados e aí a balança, né? A igualdade, ela continua sendo satisfeita, mas é importante observar que essa propriedade, ela vem daquelas propriedades que a gente usou para definir os números reais, tá? Vamos só fazer essa verificação breve aqui, tá? E aí, de onde é que a gente parte? A gente parte da igualdade inicial, que x mais e é igual a y mais e. E aí vamos, em cada uma das etapas, sair colocando as propriedades que a gente tem para que a gente possa transformar isso aqui nisso, né? Ou melhor dizendo, a gente vai fazer uma cadeia lógica de afirmações que são verdadeiras, né? Uma implica na outra,
de maneira que, ao fim, a gente vai concluir que x é igual a y, dada essa proposição. Certo? Travou, professor. Alguém tem o WhatsApp dele aí para avisar? Porque eu acho que ele não tá sabendo ainda, não. Ninguém tem, não. Eu acho que não. Se eu não me engano, ele só passou o e-mail pra gente. Foi. Complicado. Ô, Matheus, como é que tu bota esses negócios atrás aí do fundo? Opa, tem os três pontinhos de mais opções. Aí tem aplicar efeito visual nos brilhinhos. Aí é só selecionar. Caraca. Gostei desse aqui. Faz o teste. Que massa, morri e não sabia. Ai, ai. Não, esse é feio. Cavalo. Esse aqui é legal também. Não, mas o mais bonito é esse aqui. E dá para adicionar também. É só no computador, né? Sei lá, eu tô fazendo pelo PC. Então, deve ser só pelo computador. Ai. Parece que a aula acabou então, né? Pô, eu acho que ele ainda tem até meio-dia para voltar, né? Esse detalhe. Eu vou continuar na cal. Eu não sei se. Ele pode entrar nessa cal, mesmo ele tendo saído Pode. depois. Ah, a cal não é dele, Ele pô? não vai precisar criar outra, não, né? Creio eu que ele consegue entrar na cal dele. A cal é Agora não sei dele. se ele vai conseguir organizar. Está sendo gravado. Bom dia pra vocês. E eu brincando com a câmera.
tem alguém que não seja do primeiro período que está pagando genética geral? Stephanie, tu paga à tarde ou tu paga de manhã, genética geral? Porque eu estou pagando à tarde, mas até agora eu não tive nenhum contato da professora, já tentei localizar ela, e nada. Eu pago à tarde. Tu tá conseguindo ter aula? Sim, a gente já teve aula. Eu não recebi nenhum e-mail, já procurei o Ava, já mandei mensagem, mas ninguém me responde. Hoje tem aula, inclusive. Bota teu número aí que eu mando uma mensagem quando começar a aula. Aí você entra e fala com ela. Ok, vou botar. Oi, pessoal, voltei. A internet da universidade aqui não está colaborando muito, não, mas vamos tentar. Vamos tentar. Foi aqui que a gente tinha parado, né? E vamos seguindo. Como eu ia dizendo, as propriedades que definem os números reais, elas permitem que a gente faça manipulações algébricas, né? Manipulações que a gente conhece. Né? Por exemplo, né, a gente tem a lei do cancelamento, que diz que eu posso cortar Z com Z nessa situação. E a maneira de verificar essa propriedade é você observar o seguinte: é você observar que se x mais z é igual a y mais z, certo? Então, uma das propriedades dos números reais diz que todo número tem um inverso aditivo. Né? Então, a gente sabe que existe um número real, que a gente vai usar essa indicação aqui para ele, o menos z, né? E esse número z, menos z, ele tem que propriedade? Ele é o inverso aditivo de z. Ele é o número que eu somo com z e dá zero. Né? Tal que z somado com o seu inverso aditivo vai dar zero. Né? Então, existe esse número. Então, se existe esse número, né, e ele é único, ele é bem definido, eu posso somar dos dois lados da igualdade, sem alterar a igualdade, eu posso somar dos dois lados e
tentar ver o que acontece com o resultado. Então, quando eu somar esse menos z dos dois lados, eu vou ter a seguinte estrutura. Do lado esquerdo, eu tenho x mais z, que aí eu vou somar ao resultado dessa conta o número menos z. E a mesma coisa do lado direito. Eu tenho y mais z, e ao resultado dessa conta, né, eu vou somar o oposto aditivo de z. Então, a gente fica com essa situação aí. Tá? Aí, que outra propriedade a gente pode usar agora para avançar com a nossa conta? Para avançar com a nossa conta, a gente pode usar, por exemplo, como é o nome que eu esqueci? Associatividade, né? O que é que diz a associatividade? Ela diz que se eu tenho uma sucessão de somas, né? Eu tenho essa soma e essa aqui, então eu posso efetuar essas somas na ordem que eu achar mais conveniente. Então, eu vou aplicar aqui a associatividade. Certo? Aplicando a associatividade, eu tenho que x somado com... Aí agora, ao invés de fazer x com z primeiro, eu vou fazer primeiro z com menos z. Vai ficar z mais menos z. É igual a y mais z menos z. Mesma coisa dos dois lados. A gente pode aplicar a associatividade, que aí sim é uma propriedade que existe nos números reais. Certo? E aí vem a história. Z mais menos z, né? A gente lembra que o menos z, tá? Aqui é a propriedade do menos z, né? O menos z é o inverso aditivo, né? Então, se eu somar z com menos z, o resultado dessa conta vai ser zero. Então, volta aqui para x mais zero é igual a y mais zero. E aí, a gente lembra de uma das propriedades também dos números reais, é que existe elemento neutro da adição, e o elemento neutro da adição dos números reais é o zero, ou seja, existe o número real zero, tal que x mais zero é igual a x, e que y mais zero é igual a y também, né? Então, a gente consegue, a partir daqui, concluir, finalmente, né, que x é igual a y. Então, veja que esse processo de cancelamento aí que a gente fez, ele é baseado no seguinte. Baseado em quê? Ele é baseado no fato de que eu tenho o elemento inverso e eu posso somar dos dois lados o inverso do termo que aparece igual na soma, né? Então, isso me permite simplificar a minha expressão. Se eu tenho x mais z igual a y mais z, eu cancelo z com z e fico só com x igual a y. Certo? Então, todas as situações que sejam semelhantes a essa, a gente pode aplicar essas mesmas propriedades e chegar às mesmas conclusões, certo? Eu vou passar para vocês depois, que eu não coloquei, eu coloquei alguns só, mas eu vou passar um pouquinho mais, de alguns outros exercícios onde a atividade visa exatamente fazer esse tipo de manipulação, certo? O ideal é que vocês saibam fazer essas manipulações, não precisa ser passo a passo, mas é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de simplificação como essa. Essa aqui é mais fácil, né? Mas muitas pessoas cometem alguns erros por não entender como o cancelamento é feito e acham que tudo pode ser feito de qualquer jeito. Então, por exemplo, tem z de um lado, z do outro, corta z com z. Calma, isso depende de como o z aparece, né? Porque não é simplesmente se tiver 2z mais 2z igual a 3z mais 1. Z com z eu vou cancelar agora aqui, ó, z com z, porque tem z. Não, a gente nem sempre pode cancelar. A gente precisa entender quando é que a gente pode cancelar. E a maneira de entender quando é que a gente pode cancelar é entender o porquê que a gente cancela. Então, nesse caso específico aí que eu falei, né, com relação à soma, a gente tem essa lei do cancelamento aí, que permite que a gente faça isso, né? Outras situações também, por exemplo, eu não vou fazer a verificação direta, né, mas o caso da lei do cancelamento para o produto é quando você tem A vezes B, que é igual a vezes C, né? Se C, obviamente, A precisa ser diferente de zero, tá? A diferente de zero.
Então, se isso acontece, A igual a vezes B igual a vezes C, você também pode cancelar. Então, você pode cancelar A com A e ficar com o resultado de que B é igual a C. Tomando cuidado, né, claro, que A tem que ser diferente de zero. Mas, bem, então, precisa tomar esse cuidado aí de entender por que é que a gente cancela e quando que a gente cancela. Então, sempre que vocês estiverem fazendo alguma conta, alguma manipulação algébrica, alguma coisa do tipo, tiverem alguma dúvida relacionada com posso ou não posso, né? Como é que eu posso proceder com relação a isso, vocês sempre podem perguntar, certo? Se tiver dúvida, pergunta. Professor, eu posso cortar isso com isso? Tem alguns erros bastante comuns que eu costumo me deparar, de, por exemplo, você tem uma situação que é assim, né? Aqui nem é uma simplificação, uma situação um pouco diferente. Né? Algumas pessoas olham para isso aqui, né? A ao quadrado mais B ao quadrado, e muita gente escreve que isso aqui é A ao quadrado mais B ao quadrado. Por exemplo, esse é um tipo de erro comum que eu me deparo diariamente por parte dos alunos. Isso é um erro comum por quê? Porque a pessoa acha, é intuitivo você pensar dessa forma, não é intuitivo. Mas a pessoa imagina que a potência vai funcionar como uma multiplicação, por exemplo, né? Quando a gente tem a multiplicação distribui na soma. Então, por que a potência não faz a mesma coisa, né? Por que A mais B ao quadrado não é A ao quadrado mais B ao quadrado? Né? Às vezes a gente faz isso de maneira tão imediata porque, de fato, é intuitivo. Mas precisa tomar cuidado porque a intuição nem sempre acerta. A intuição, às vezes, ela erra. Você precisa treinar a sua intuição, principalmente a intuição matemática, para não cometer esse tipo de gafe. Né? Por que A ao quadrado mais B ao quadrado não é igual a A mais B ao quadrado? Ora, porque A mais B ao quadrado é igual a A mais B, que multiplica A mais B. E quando a gente multiplica números assim, né, a gente tem que distribuir o produto na soma. O produto ele distribui na soma. Então, se eu distribuir o produto disso com isso aqui, nessa soma, eu vou ter A mais B, que multiplica por A, mais A mais B, que multiplica por B. E aí, agora eu tenho dois novos produtos que aí eu posso distribuir novamente, porque o produto distribui na soma e não a potência. Então, na primeira, eu vou ficar com A ao quadrado mais AB. Na segunda, AB mais B ao quadrado. E daí a gente tem aquela expressão que a gente vê lá na sétima série, né? Que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, A mais B ao quadrado não é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, porque a potência ela não distribui. Assim como a potência não distribui, a raiz também não distribui, né? Raiz de A mais B não é igual a raiz de A mais raiz de B. Certo? Então, é preciso tomar cuidado com essas coisas, tá certo? De entender bem a manipulação que você está fazendo, para não estar fazendo alguma coisa errada, tá certo? É intuitivo, mas você sabe por que você pode fazer isso, né? O que é que garante que você pode fazer aquela manipulação? O que garante que você pode fazer qualquer manipulação são as propriedades dos números reais, tá? Eu vou colocar alguns exercícios para vocês tentarem lembrar dessas propriedades e manipulações algébricas, tá certo? Mas a ideia desses exercícios é vocês acharem dúvidas mesmo, porque o propósito de praticar é descobrir onde é que você não está conseguindo fazer, né? Não é fazer e dizer, olha, estou acertando, que massa. Não, é você procurar em que canto você está errando para que a gente possa consertar. Então, eu vou passar alguns exercícios relacionados com isso depois. E aí é importante que vocês tentem fazer e tenham dúvidas relacionadas a isso para que a gente possa tratar ao longo do semestre, certo? Então, a gente tem essas propriedades aí que vêm diretamente das operações, das propriedades dos números reais, certo? Ok. Então, uma outra coisinha que eu preciso mencionar, e eu vou ser mais breve, tá? Eu não vou me aprofundar tanto não, porque a gente precisa andar, é a questão de... Eita, deixa eu devia definir para tudo aqui, meu amigo. Que é a questão dos intervalos reais, tá? E aí eu vou aproveitar esse momento só para estabelecer notação, tá certo?
Intervalos reais. Tá? O que são intervalos reais? Na verdade, o que a gente vai colocar aqui, né? Intervalos reais são pequenos segmentos ao longo da reta real. A gente viu que a reta, o conjunto dos números reais, né? Ele é colocado de maneira que para cada ponto de uma reta você tem associado um número real e a coisa fique bem trabalhada, né? A gente tem aqui o que a gente chama da reta real. Então, intervalos reais são simplesmente trechos dessa reta, né? São trechos dessa reta. Então, o que eu vou colocar aqui, na verdade, é só a anotação de como é que a gente faz para se referir a esses trechos, né? Qual é a anotação que a gente usa para isso? Que a gente também já tem um costume aí de fazer. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu resolver um problema super rápido aqui. Certo? Então, como é que a gente faz para se referir a esse tipo de intervalo? Então, primeiro, a gente tem o que a gente chama de intervalos fechados. Fechados, né? O que são intervalos fechados? São trechos da reta onde você deixa bem definido qual é o começo e qual é o fim, e você inclui começo e fim dentro do conjunto. Então, por exemplo, o intervalo fechado, a gente vai indicar com algo desse tipo aqui. Um colchete. Só um instantinho. Como é? É porque tem umas anotações diferentes aqui. Cadê? Deixa eu ver como é a anotação que o livro usa. Lembrar aqui. Cadê você? Exatamente. A gente vai botar um colchete, abre o colchete, e aqui vem o primeiro número do seu intervalo. Certo? Fecha o colchete. Dois pontos, uma vírgula ou ponto e vírgula. Geralmente eu boto ponto e vírgula porque eu acho que separa melhor. E depois B, que é também o extremo final, né? O extremo do lado direito do seu intervalo. Então, depois que você colocou, fecha o colchete. Pronto. Essa notação aqui, ela vai indicar na nossa reta real um intervalo, que a gente chama de intervalo fechado. E que intervalo fechado é esse? Na reta real, ele é o intervalo que começa no número A, incluindo o número A, e vai até o número B. Certo? Então, essa notação aí de intervalo fechado, ela vai indicar para você esse trecho aqui dos números reais, né? Então, colocando isso em notação de conjunto, em notação básica de conjunto, né, na definição de um conjunto lá, né, e essa notação, ela serve única e exclusivamente para descrever de maneira simples o seguinte conjunto. O conjunto dos números reais, x, tais que x é um número entre A e B, podendo ser A e podendo ser B. Então, vai ser x menor ou igual que B e maior ou igual que A. Certo? Então, o que você está colocando aí nesse conjunto é todos os números que são entre A e B e também A e B. Tá certo? Então, isso é uma indicação, é uma anotação para se referir a esse conjunto, a esse intervalo. Tá? Além dos intervalos fechados, a gente tem também os intervalos abertos, tá? Que são um pouquinho mais complicados em intervalos abertos. E aí a notação para esses intervalos abertos, ela pode variar de livro para livro, né? Alguns livros colocam um intervalo aberto com essa notação aqui. Ao invés de usar colchete, você usa parênteses. Aí o parênteses vai indicar que é aberto. Então, alguns livros colocam assim. A, B. E esse é o mais comum de você encontrar. Esse é o mais comum de você encontrar.
Mas uma outra maneira de falar desse conjunto também, que aí usa-se mais em livros de ensino médio, né, no ensino fundamental o povo usa mais essa notação, que eu acho mais intuitiva também, mas não faz muita diferença, é você usar o colchete só que virado para o outro lado. Certo? Então, o colchete virado para o número, ele indica o intervalo ser fechado, e o colchete virado para o outro lado indica que o intervalo é aberto. Então, ficaria uma coisa mais ou menos assim. Aberto, A, B, aberto do lado de B. Tá? Então, ficaria dessa forma aí. Como é na reta real esse intervalo? O que é um intervalo aberto dos números reais? Um intervalo aberto é igual a um intervalo fechado em sua essência, mas com uma única diferença, que ele não inclui os extremos. Né? É como se você pensasse os extremos do intervalo como barreiras, né? E aí, quando o intervalo é fechado, você incluiu essas barreiras no final, e aí, quando você elimina essas barreiras, você tem um intervalo aberto. Então, é basicamente isso, né? Então, você tem aqui o número A, o número B, e aí o intervalo aberto é uma indicação para esse trecho aí, onde você não está mais incluindo os extremos A e B. Né? Então, X os números nesse intervalo são números que estão entre A e B, só que sem poder ser nem A nem B. Tá? Então, em notação de conjunto, a gente tem que esse conjunto aqui é o conjunto da forma X real, tal que X é menor do que B e maior do que A, sem ser igual, né? Não pode ser igual. Esse é um intervalo aberto. Tá? Alguns outros tipos de intervalo aberto que a gente pode colocar, eu vou colocar a mesma notação da primeira aqui, tá? Mas você podia usar outra notação também. São casos dos intervalos que são semi-retas reais, vamos dizer assim, né? São intervalos que têm origem, mas não têm fim, ou que não têm origem, mas têm um fim determinado, que é o caso dos intervalos do tipo aberto em A, aberto em mais infinito, e o caso do conjunto do tipo aberto em menos infinito, aberto em B. Esses são os conjuntos abertos que a gente tem, são esses três tipos de conjunto aberto. Esse primeiro aqui, ele indica o conjunto dos números reais, que são maiores do que A, sem incluir o próprio A, né? E tem os conjuntos do tipo X, números reais, onde X é menor do que B, então dos números menores do que B. Na nossa reta real, né, para visualizar o que é que esse intervalo indica, é como se aqui na reta real eu tivesse o primeiro, é o intervalo que é aberto em A e segue indefinidamente por todos os números que são maiores do que A. Certo? Então, essa notação, ela está indicando esse conjunto aí. E a outra notação, ela indica esse outro conjunto aqui. Que é que você tem aqui, né, aberto em B, e aí você está incluindo todos os números até B. Certo? Então, a utilização desse símbolo aí, que se chama lemniscata para infinito, é meramente prático. Certo? É um símbolo para indicar esse conjunto e esse. Certo? Claro que a palavra infinito, ela remete a uma noção intuitiva, né? Mas nesse caso aí a gente está usando mesmo só por uma notação, só por mera notação, mera formalidade, para indicar que é o conjunto dos números que são todos menores do que B, né? Então é como se terminasse ali em B, mas viesse lá de menos infinito, né? Gera essa estrutura aí. E a última coisinha aqui a respeito de números reais que a gente quer, que eu quero ver com vocês, é a respeito de módulo. Aí eu só vou fazer uma observação geral a respeito disso. Alguém tem alguma pergunta até agora do que a gente viu? Por enquanto, tranquilo. Tranquilo, né? Tá ok. Então vamos seguindo. Se alguém tiver uma pergunta, pelo amor de Deus, não deixe passar. Certo? Quando for os exercícios, tenha certeza que vai ter. Oi? Quando for para os exercícios, tenha certeza que vai ter. Com certeza. E eu espero que tenha. Eu diria que vocês esperassem também, porque é importante. Licença, professor.
Bom dia, turma. Quando eu estava respondendo os exercícios que o senhor passou, acho que o site acho que se pronuncia Carrão ou Carrão. Eu acredito. Academy, né? Pronto. Isso. Eu acredito que eu senti algum tipo de diferença na questão da anotação, mas agora, infelizmente, eu não vou lembrar qual é. Mas depois eu vou dar uma olhada e vou ver. Quando você lembrar direitinho como é a dúvida, aí você faz o seguinte: lá na própria atividade que eu mandei, você pode mandar uma mensagem. Aí aquela mensagem é particular, você pode esclarecer a sua dúvida lá, tá? Aquela atividade eu coloquei, mas ela não precisa ser enviada, certo? Vocês não precisam enviar nenhum arquivo, é para mera formulação. E aí eu botei no formato de atividade, porque quando vocês fazem perguntas lá, elas vêm de maneira privada. Então, só eu leio a pergunta que você fez. Então, você pode fazer perguntas por lá. Não entendeu alguma coisa, exercício tal, você não entendeu, você pode mandar por lá, que eu consigo ver e eu posso responder ou lá na própria atividade ou durante a aula. Tá certo, muito obrigado. Ok? Nada. Então, vamos lá. Então, a última coisinha para a gente passar agora para funções é o módulo de um número real, também conhecido como valor absoluto. Certo? E o que é o valor absoluto de um número, tá? Veja só, eu acho que vocês já devem ter visto em física alguma coisa assim relacionada com grandezas vetoriais, né? O que são grandezas vetoriais? São grandezas que você não pode simplesmente dizer a intensidade daquela grandeza. Então, por exemplo, quando você aplica uma força, né? Você não pode simplesmente dizer que a força foi de tantos newton. Ou então, quando um objeto ele está em velocidade, você não pode dizer que ele está a 4 km por hora. Não, você precisa dizer mais do que só isso. Você precisa indicar algo que determine aí direção e sentido para aquela grandeza. Então, quando se fala em velocidade, por exemplo, você pode perguntar em que avenida, em que sentido ele está indo, né? Mas você tem que dizer alguma informação a mais relacionada com aquele movimento. Quando você fala de força, você também tem que dizer que está sendo aplicado em que direção, né? Um elevador, por exemplo, ele aplica uma força de baixo para cima ou de cima para baixo, vai depender de para onde o elevador está. Na verdade, de cima para baixo ele não faz não, quem aplica é a gravidade, né? Mas bem, então assim, a gente precisa sempre determinar mais do que somente a intensidade. Então, comparando com essa questão de vetor, de grandezas vetoriais, né? O módulo, ele seria a intensidade daquela força ou o valor, né? A intensidade daquela velocidade. Então, quando você fala assim, qual é a intensidade da força, aí sim você não está se preocupando mais para aonde está sendo aplicada. Você está querendo mais quantificar a intensidade da força, né? O quanto você está empurrando aquilo ali, né? Qual é a força da máquina que está usando aquilo, que está fazendo aquilo, né? Não exatamente a direção. Então, o valor absoluto, ele é exatamente isso. Ele é um quantificador de intensidade e não necessariamente de direção e sentido. Então, é como se você pensasse assim, você tem aquela força, o módulo daquela força é a intensidade daquela força. Certo? Diga aí, Wellington. E por que a gente considera ele positivo sempre? Quando a gente diz assim, vamos colocar um número dentro de um módulo, não é? O módulo, ele está positivo. Porque intensidade é sempre algo positivo, você concorda? Quando a gente está falando assim de problemas físicos, às vezes a gente costuma fazer o quê? A gente costuma estipular uma direção para o movimento e a gente diz assim, quando ele está indo, quando a velocidade está no mesmo sentido da trajetória, a velocidade é positiva, quando está no sentido contrário, a velocidade é negativa, não é isso? A gente costuma fazer esse tipo de coisa. Mas, no quesito movimento, não existe velocidade negativa. Você não anda menos 4 km por segundo. Você anda 4 km por segundo para frente ou 4 km por segundo para trás. Mas a intensidade do seu movimento, a intensidade da velocidade com qual você se movimenta é sempre um número positivo. Certo? E é por isso que o módulo, que o valor absoluto, ele também vai ser um número sempre positivo. Levando isso em conta, a gente pode tentar, comparando um pouco com números reais, né? É como se, como eu falei em velocidade, né? Que os números positivos, eles indicam aquele movimento que vai no sentido correto,
né? E quando vai no sentido contrário, vira negativo. Mas a intensidade do movimento, a intensidade da velocidade vai ser o módulo, né? O valor absoluto daquele número, que vai sempre ser positivo, tá? Então, eu disse isso só para dar uma motivada a respeito do que é o módulo, certo? Dar uma ideia um pouco diferente, não sei. Não sei como vocês viram esse assunto, tá? Mas é isso que diz o valor absoluto, certo? Mas para números reais, como a gente tem pouca estrutura, a gente define com a fórmula, com a expressão, certo? Então, qual é a expressão? Como é que a gente define o módulo do número real? Então, dado um número real x qualquer, certo? Quem é o módulo desse número x? Então, o módulo desse número x vai ser o seguinte. Ele vai ser x, no caso em que x é maior ou igual que zero, e ele vai ser menos x se x for menor que zero. Então, perceba que se x é menor que zero, menos x é positivo ou é negativo? Positivo sempre. Menos x é positivo, né? Se x é negativo, menos x é positivo. Então, veja que esse menos aqui, como o x se trata de um número arbitrário, esse menos aqui, ele não indica que x é negativo. Não. Ele não tem nada a ver com o x. Mas na expressão ele está fazendo o seguinte. Se x for um número negativo, então você vai colocar esse menos na frente. Para fazer o quê? Para cancelar com o menos que já tinha no número x, né? Então, alguns exemplos aqui que eu posso colocar. Alguns exemplos que eu posso colocar aqui são... quem seria o módulo de 1? Né? Aí, o que é que você vai fazer para dar a sua resposta? Você vai analisar esse número aqui que está dentro das barrinhas. Esse número é positivo? Sim, esse número é positivo. Então, o módulo dele é ele mesmo. Fim de conversa. Módulo de 1 é 1. Módulo de 7 é quem? 7 é positivo? É. Então, o módulo de 7 é 7. Quem é o módulo de menos 3? Módulo de menos 3 é... Menos 3 é positivo? Não, menos 3 não é positivo. Menos 3 é negativo. Então, o módulo de menos 3 vai ser menos 3, que ao fim da conta dá mais 3. Certo? Então, tenham muito cuidado, porque tirar módulo não é tirar... Quando você tira o módulo, não é assim, você tirou o menos. Não. Por quê? Porque se eu lhe perguntar aqui quem é o módulo de menos x, você vai me dizer que o módulo de menos x é x? Você não vai simplesmente tirar o menos. Por quê? Porque x é um número arbitrário. Quando você não coloca o número propriamente dito, coloca uma letra para representar aquele número, é porque você está lidando com um número arbitrário, com um número qualquer. Sendo x um número qualquer, quem é o módulo de menos x? Aí vai depender de quem é o número. E vai depender, levando como base essa expressão. Se o que está dentro do módulo for positivo, o módulo é o que está dentro do módulo. Então, se o que está dentro das barrinhas for positivo, quem é que está dentro das barrinhas? É menos x. Então, vai ser menos x se menos x for maior ou igual que zero. Mas se o que estiver dentro das barrinhas for negativo, se menos x for negativo, se menos x for negativo, vai dar menos x se menos x for menor do que zero. Entenderam? Então, esse menos, esse menos que eu coloco aqui na frente de um número qualquer, ele não diz se o número é positivo ou negativo. A menos que do lado tenha de fato um número. Se tivesse menos 2, de fato, esse número aqui é negativo e o menos na frente indica que ele é negativo. Mas quando eu tenho um número genérico, né, quando eu tenho menos b, esse número menos b aí, ele é positivo ou é negativo? Esse menos na frente não indica para você que esse número é negativo.
O que vai indicar para você que esse número é negativo é qual é o valor que você coloca para B. Ora, menos B é positivo ou negativo? Veja, se B for igual a 2, então menos B é negativo, porque menos B vai dar menos 2. Foi negativo. Mas se B for menos 1, então menos B vai ser positivo, né? Menos B vai dar 1, que é positivo. Entendeu? Então o menos, ele não diz a você que menos B é negativo, né? Vai depender do valor do número que você coloque no lugar de B. Tá certo? Então, assim, é preciso tomar muito cuidado com isso, tá? Porque módulo não é tirar o menos. Porque se você tem essa situação aqui, por exemplo, onde você tem um número genérico, né? Você tem uma variável aqui no lugar, o módulo não é simplesmente tirar o menos. Tá? Mas ok. E para a gente finalizar essa questão, só mais umas problemáticas a respeito de módulo, que é o seguinte. Existem alguns tipos de equações que a gente pode resolver usando módulos, né? Que depende de você saber o que é o módulo, tá? Então, além disso, né? Deixa eu colocar aqui um problema. Né? Quais são os números tais que módulo de x é 2? Me respondam aí. Quais são os números tais que o módulo é 2? Quais são os valores de x para que o módulo de x seja 2? 2 e menos 2. Então, a gente tem 2 e menos 2, exatamente. Se o módulo de x é 2, né? Aí vem aquela coisa. Quem é o módulo de x? É x, se x for positivo, é menos x, se x for negativo. Então, as possibilidades para x são x igual a 2 ou x igual a menos 2. Tá? E se aparecesse um módulo de letra numa expressão, professor, como é que eu trabalharia? Não é o que está aparecendo aqui, não? Mas eu ia ter que escolher um valor ou eu tinha que trabalhar com os dois? Veja, aí tudo depende de qual é o problema, certo? A gente não coloca letras nas contas para simplesmente atrapalhar a vida do cidadão comum, não. Certo? Então, eu expliquei qual é o problema aqui. O problema é identifique os valores de x para os quais isso aqui está satisfeito. Então, o que é que você faz? Quais são os valores possíveis para x? Então, aqui, x igual a 2, x igual a menos 2. Certo? Se eu tivesse uma expressão um pouco mais apurada, que é o que eu ia fazer agora. Por exemplo, se eu tivesse que x menos 6 em módulo é igual a 3. Aí eu pergunto, quais são os valores para x? Mudei um pouquinho só o problema. Foi só um detalhezinho que eu coloquei a mais. Quais são os valores de x para o qual o módulo dá 3? Aí vem aquele ponto que eu falei, né? Menos 2, né, professor? No caso, dividido por menos 2. Não. 9 e menos 3. A gente não precisa adivinhar, certo? A gente pode fazer. Porque o que é o módulo de x menos 6? O módulo de x menos 6 vai ser x menos 6 quando x menos 6 for positivo, ou vai ser x menos 6 com um menos aqui na frente, quando x menos 6 for negativo. Certo? Então, o que é que isso vai dizer pela análise que a gente fez agora há pouco? Que o que está dentro do módulo, para dar 3, o que está dentro do módulo só pode ser ou 3 ou menos 3. Só tem essas duas possibilidades para o que está dentro do módulo. Porque a gente acabou de dizer, né, que se o módulo de um número é 3, então esse número é 3 ou esse número é menos 3. Então, no caso aqui, x é 3 mais 6, 9, ou x é menos 3 mais 6, 3. 3. Então, essas são as duas possibilidades de valores para x, para que essa equação fique satisfeita. Certo? Então, quando você olha para uma expressão dessa, você tem que ter em mente que quem manda é o módulo. Claro que vão ter outros problemas mais complicados e tudo mais, e aí você vai ter que analisar como é que você vai avaliar dessa forma, mas tente lembrar sempre disso,
que se eu tenho que o módulo de um número é tanto, então tem duas possibilidades para aquele módulo só. Ou o módulo é tanto, ou o módulo é menos tanto. Por que esse trecho ficou negativo? Pelo que eu acabei de dizer. Se o módulo de um número é 3, então é porque esse número é 3 ou esse número é menos 3. Entendi. Obrigado. Bem no módulo, acabei de falar. Certo? E aí a gente se depara com outro problema aqui que eu vou colocar para vocês. Certo? Na verdade, é uma dúvida comum. E aí a gente vai aproveitar para tirar essa dúvida agora. Se eu perguntar para vocês quem é a raiz quadrada de 9, vocês vão me dizer que é quem? Quem é a raiz quadrada de 9? 9, perdão, 3 e menos. Não. 3. 3, quem dá mais? Alguém tem alguma outra resposta para essa pergunta? Menos 3. Pronto, era essa resposta que eu estava esperando. Veja só. Algumas pessoas confundem alguns detalhes. E assim, isso é extremamente comum. E eu acho que a pessoa que disse 3 aí, ela falou porque ela sabia que eu estava esperando esse menos 3. Ela pode até nem acreditar nisso. Mas a gente tem que lembrar do seguinte. A raiz quadrada de um número é sempre positiva. Certo? Definição. A raiz quadrada de um número é sempre um número positivo. Então, a raiz quadrada de 9 é quem? É o número positivo que é elevado ao quadrado da 9. Tá? Então, a raiz quadrada do número é aquele... Se eu digo aqui que a raiz quadrada de 9 é x, então é porque x tem as seguintes propriedades. X é maior que zero e x ao quadrado é 9. E aí só tem um número que satisfaz essa propriedade. Que número é esse? É o número 3. O 3. Certo? Então, nada disso de raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3. Nada disso de raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Nada disso. Certo? Raiz quadrada de um número, ele é sempre mais ou menos aquele número. E aí vamos à pergunta de Daniel. Faça aí, Daniel, sua pergunta. Isso aí que você falou da raiz quadrada sempre ser positivo, né? Isso também se repete quando o expoente é sempre positivo, né? Não, par, na verdade. Tipo, Quando se fosse... o expoente aqui, né? Nessa parte aqui, né? Aham. Certo? Mas aí a questão que eu Raiz quadrada não, no exato. caso é na potência. Isso. Mas a questão que eu queria colocar aqui é a seguinte. Por que as pessoas têm essa dúvida? Por que algumas pessoas dizem que raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3? Porque existe uma confusão com relação a duas perguntas. Certo? Quais são as perguntas? Eu vou para a próxima página para esclarecer isso. Tá? Que é a seguinte. Existem duas perguntas distintas e que as respostas são diferentes, mas a diferença ela é extremamente sutil. Tá? A primeira é a que eu fiz. Pergunta 1. Qual a raiz quadrada de 9? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz. E a outra pergunta, e aí vocês vão entender por que ela é diferente agora, quando eu escrever ou quando eu explicar, mas não tem problema. A outra pergunta é a seguinte. Quais são os números que, elevados ao quadrado, resultam em 9? Vocês entenderam que essas perguntas são diferentes? Né? Essas perguntas, elas não dizem a mesma coisa. Tá? E a diferença, ela é muito sutil mesmo. Tá? A diferença, ela é bastante sutil. Qual é a sutileza? A sutileza é a definição de raiz quadrada. Tá? Então, quando você quer saber a raiz quadrada, em essência, você quer saber a resposta da pergunta 2, mas você quer saber uma parte específica dessa resposta, não a resposta como um todo. Por quê? Porque a raiz quadrada de um número é sempre positiva. Sempre. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. A
raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 144 é 12. Né? Não tem outra possibilidade para a raiz quadrada. Porque é assim que a gente define a raiz quadrada de um número. Tá? Aí você... professor, no ensino médio, eu vi que a gente vê em números complexos que todo número tem 2 raízes quadradas, 3 raízes cúbicas, 5 raízes quintas. Ali, a gente está em outro processo. A gente está em outro momento da matemática, quando a gente não está falando da raiz quadrada de um número real. A gente está falando da raiz quadrada de um número complexo. Aí a coisa muda completamente de figura. E aí você passa a ter outras respostas. Mas como a gente não está nesse ambiente, a gente está no ambiente aqui de números reais, então a raiz quadrada é o número positivo, que é elevado ao quadrado da 9. Tá? Isso é tão... como é que se diz? É tão visível que, no caso de números complexos, você não tem nem o que a gente possa chamar de ordem. Você não consegue ordenar os números complexos, né? Você não sabe o que é um número complexo maior do que 0. Isso não existe, porque você não tem uma relação de ordem, né? Que números reais têm. Por isso que raiz quadrada lá ganha um outro sentido. Porque você não pode, não dá para dizer que um número complexo é positivo ou negativo. Isso não existe para números complexos, tá? Então, é isso. Quando a gente fala raiz quadrada de um número, é sempre positivo. Mas, quando a gente está perguntando quais são os números qual é o quadrado da 9, a gente está perguntando outra coisa. A gente está querendo uma resposta para essa equação aqui. Quais são os números x que é elevados ao quadrado da 9? Aí a gente tem duas respostas, né? Por quê? A gente só tem a resposta que x é 3 ou x é menos 3. Aqui a gente tem duas respostas. Então, quando a gente resolve essa equação aqui do segundo grau, a gente ganha que essa equação ela tem duas soluções. São x igual a 3, x igual a menos 3. Mas isso não significa que a raiz quadrada de 9 é x ao quadrado. Tanto é, e aí vem o ponto final que eu queria colocar sobre módulos, que quando a gente vai resolver esse tipo de equação, a gente não simplesmente tira a raiz quadrada dos dois lados e fica x igual a raiz de 9, né? Quando a gente vai resolver isso aqui, a gente não faz raiz de x ao quadrado igual a raiz de 9, e aí x é igual a 9, porque quadrado... Não, a gente não faz isso. Se você faz, está fazendo errado. Por quê? Porque a raiz quadrada do quadrado de um número não é o número. A raiz quadrada de x ao quadrado não é x. A raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. Não é x. Pode ser x e pode ser menos x também. A depender de qual é o valor de x. Certo? Então, quando a gente está resolvendo esse tipo de equação e tira a raiz quadrada dos dois lados, é uma falha comum, um erro comum, escrever que raiz de x ao quadrado é x. Por quê? Porque as pessoas cancelam errado sem entender por quê. Né? E eu já vou explicar por que a raiz de x ao quadrado é módulo de x e não x. Certo? Aí sim, quando a gente coloca módulo de x, a gente ganha que módulo de x é igual a raiz quadrada de 9. Mas quanto é a raiz quadrada de 9? É 3. E aí a gente volta para a pergunta que eu fiz antes para vocês. Se eu tenho um número e eu sei que o módulo dele é 3, quem pode ser esse número? Só tem duas possibilidades. São x igual a 3 ou x igual a menos 3. Tá certo? É daí que vem aquelas duas respostas para a pergunta. X ao quadrado igual a 9, né? Tá? Então, não é porque a raiz é mais ou menos 3. Não. É porque se raiz de x ao quadrado é 3, então módulo de x é que é 3 e não é x que é 3. Certo? Então, quando eu tenho raiz de alguma coisa ao quadrado, eu não posso simplesmente cortar a raiz com o quadrado, porque eu estaria fazendo o errado. Então, é uma observação importante, eu vou colocar aqui, né? Raiz de x ao quadrado não é igual a x. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x. Tá certo?
Agora, por que raiz quadrada de x é o módulo de x? Tá? Eu não vou fazer a verificação, mas eu vou botar uns exemplos e aí vocês vão entender por que raiz de x ao quadrado não é x. Tá? Então, por exemplo, quando x é 1, então quanto é raiz de 1 ao quadrado? Raiz de 1 ao quadrado é raiz de 1, que é 1. Olha só, nesse caso, raiz de x ao quadrado deu x. Mas se x for menos 3, aí eu lhe pergunto, quanto é a raiz de menos 3 ao quadrado? Ora, opa. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, professor. É porque o risco parou de aparecer. Eu não... Ah, tá. A internet saiu aqui no tablet. Deixa eu ver se volta aqui, só um instantinho. Só que aí se eu coloco x igual a menos 3, façam aí a conta. Quem é a raiz de menos 3 ao quadrado? Aí, voltou. Aqui, pronto. Então, se x é menos 3, quem é a raiz de menos 3 ao quadrado? Ora, menos 3 ao quadrado é 9. Então, isso é raiz quadrada de 9. Só que raiz quadrada de 9 a gente sabe que é 3. Ó, não deu x, deu menos x. Certo? Então, é exatamente isso. Quando x é positivo, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Quando x é negativo, raiz quadrada de x ao quadrado é menos x. Mas qual é a função que tem essa definição? É o módulo também, né? Quando x é positivo, o módulo de x é x. Quando x é negativo, o módulo de x é menos x. Então, eu só troquei o módulo de x por raiz quadrada de x ao quadrado. Tá? Então, é isso, tá? Precisa tomar esse cuidado. Claro que se x é positivo, raiz quadrada de x ao quadrado é x, mas você precisa desse adendo aí e dizer que x ao quadrado que x é positivo, tá? E um outro elemento, eu não vou nem colocar de preto para dar uma tratativa diferente, é você observar que raiz de x ao quadrado é igual a raiz de x ao quadrado. Certo? Mas, embora essas duas coisas sejam iguais, tem que tomar um pequeno cuidado. Quando você escreve isso aqui, você já está assumindo que o que está dentro da raiz é positivo, porque você não coloca números negativos dentro da raiz quadrada, né? A gente já sabe que todo número positivo tem raiz quadrada, números negativos não. Né? Então, aqui, esse lado direito da igualdade, ele já diz para você que x é maior que zero. Então, nesse caso aí, quando você tem dessa forma, você já tem a garantia de que x é positiva e isso aqui é x. Né? Mas por quê? Porque x é positivo, então também é módulo de x e tá tudo certo, tá? Mas assim, tem que tomar cuidado que você pode fazer essa conta desse lado para esse, mas daqui para cá você precisa tomar um certo cuidado, porque isso só vai dar certo se x for positivo. Então, se x é maior que zero, então isso é igual a isso. Tá? Se x for menor do que zero, aí o que está aqui do lado direito nem definido está. Porque eu não posso tirar a raiz de número negativo. Raiz quadrada, né, de número negativo. Certo? Alguma pergunta? Alguma mágoa? Depois eu vou passar mais alguns exercícios para vocês lembrarem dessas coisas, tá? E aí a gente... e aí vocês trazem dúvidas aí para a gente ver. Eu pretendia fazer exercícios também, mas eu acho que eu preciso adiantar um pouquinho mais o assunto, então eu vou continuar seguindo. E não vou fazer exercícios agora, não. Vou passar o momento de exercícios para a semana que vem. Certo? Então, vamos falar do que a gente... do nosso objeto de estudo dessa disciplina, que é funções. Né? Funções.
Então, se você não lembra, a gente vai revisar brevemente o que são funções e os principais objetos que definem uma função, para que na próxima aula a gente já possa ir mais a fundo e começar a falar um pouco de limite, né? Eu espero que na próxima aula a gente fale já do limite, que é besteirinha. Certo? Então, o que é uma função? Tá? Uma função, usando uma terminologia assim, bem ensino fundamental, é uma máquina. Tá? Isso aí vocês já devem ter visto em diversos livros, né? Então, uma função é como se fosse uma máquina, onde você entra com um determinado tipo de produto ou entra com um determinado objeto e você transforma aquele objeto em outra coisa. Certo? Então, uma função é como se fosse uma máquina que faz isso. Então, você joga coisas aqui dentro, aí essas coisas elas são processadas pela sua função, pela sua máquina, e aí essa máquina ela vai lhe dar como resultado algum outro objeto Prisma aqui, de Newton. depois de processado, certo? Foi? Como foi? Prisma de Newton. Certo? Então, a função ela tem esse propósito. Veja que o que pode entrar nessa máquina pode ser qualquer coisa, porque isso depende do que você está trabalhando. Certo? Essa função ela pode ser uma função que associa cada fruta à sua árvore, por exemplo. Entendeu? Então, você tem um conjunto de frutas e a sua imagem lá, né? Aí a gente perde um pouco o sentido da máquina, né? Mas, assim, você leva cada tipo de fruta a a árvore que dá aquele fruto, né? Então, você tem uma função aí que associa um objeto e lhe retorna um outro objeto. Então, você pode ter uma máquina que transforma parafusos em pregos, pronto, né? Você pode ter, essa máquina, ela também vai ser uma função, né? Ser uma função depende de fazer esse processo com alguma propriedade que a gente vai ver a mais, né? Que vai transformar, de fato, a coisa numa função. Mas uma função é essencialmente isso, é uma maquininha que você entra um objeto e sai outro. Certo? Simples assim. Na questão da notação, né, a gente costuma... Primeiro que a gente não vai estar interessado em funções definidas em conjuntos muito doidos, né? Para a gente, funções vão ser definidas sempre em números reais e a resposta dessa função vai ser sempre um outro número real, que pode ser dado através de uma expressão ou de outras formas que a gente vai ver aí ao longo do dia, né? E, usualmente, a gente costuma dar um nome a essa função, né? Em geral, uma letra minúscula do alfabeto a partir do F, né? Aí, geralmente, a gente bota F, G, H, alguma coisa assim, para indicar a função. E tipos de funções diferentes podem ter uma nomenclatura diferente, mas no caso da gente não vai mudar tudo, não. Tanto não. Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou chamando a minha função, a minha maquininha de F, certo? E o que é que a maquinazinha F faz? Ela pega o número X e aí ela vai fazer alguma coisa com esse número, de maneira que daqui da máquina vai sair o número F de X, que é o resultado da máquina, né? Ela transformou o número X no número Y. E a notação para esse número Y, que vai associar o número X e a função F, né? É como se fosse assim, é um número para indicar, ó, esse é o resultado quando eu passei o número X na maquininha F. A indicação que a gente pode fazer é chamar isso aqui de F de X. Pronto, F de X é a notação para indicar que Y é o número que eu obtenho quando eu coloco o X dentro da maquininha F. Certo? Então, a função é essencialmente isso, tá? Com algumas ressalvas. Primeira ressalva é, sempre que eu coloco o número X na maquininha, o resultado do outro lado vai ser sempre o mesmo número. Então, para isso ser uma função, né, para essa maquininha ser bem definida, toda vez que eu boto o mesmo objeto, o resultado é o mesmo objeto na saída. Tá? Então, se eu boto X, sempre vai sair o mesmo Y. Não pode sair vários Y diferentes, senão não seria uma função. E a outra é que eu posso estipulado qual é o domínio da minha função, melhor dizendo, estipulado o que é que eu posso colocar dentro dessa máquina
tudo que eu coloco vai me dar um retorno. Não vai acontecer de eu colocar um objeto nessa máquina e não sair nada do outro lado. Sempre vai sair alguma coisa do outro lado, certo? Então, essas são as propriedades que definem uma função. E a gente pode formalizar isso da seguinte maneira. Então, definição, vamos definir aqui propriamente o que é uma função. Tá? Aí agora eu vou abandonar essa metáfora de maquininha para tratar de palavras que na matemática a gente conhece. Tá? Então, o que é uma função? Uma função e aí eu vou dar um nome a essa função. Para mim, essa função ela vai se chamar f. F. Uma função f, na verdade eu vou definir um pouquinho melhor, uma função real f é uma relação certo? Então, uma função f é uma relação, é uma maneira de relacionar elementos de dois conjuntos, tá? Então, é uma relação que associa a cada x em um conjunto A, e aí A aqui é um subconjunto dos números reais, né? Um número real, né? Então ela associa a cada número real R, um número real Y, certo? Então uma função é uma relação que associa a cada número real x um número real y, tal que cada x, todo x em A está associado a algum y e se e o y e tal y é único. Em que sentido? No sentido de que x está associado a esse y e não existe outro y que esteja associado a. Aqui eu vou colocar número real y, elemento de um conjunto B também de números reais. Tá? Então, isso aqui é uma função. É uma maneira de relacionar dois conjuntos de números reais, no caso de uma função real. Certo? Então, vamos dar uma ilustrada aqui um pouco melhor. Você tem um conjunto A, certo? E você tem um conjunto B. E aí, a sua função é uma maneira de relacionar os elementos desses dois conjuntos. Então, pensando na estrutura da máquina lá, né, esse lado aqui seria o conjunto A e esse outro aqui seria o B. Tá? E aí, quais são as propriedades que isso precisa para ser uma função? Tá? Então, para ser uma função, todo elemento desse lado aqui, ele está associado a um elemento do lado de cá. E esse elemento é único. Não pode existir um outro. Vou chamar aqui de y2. Que seja associado ao mesmo x. Certo? Então, não pode existir esse tipo de coisa. Então, cada x de um lado está associado a um único y do outro. Se eu tiver um outro x aqui, vou botar assim, x1,
Y1. Se eu tiver um X2 aqui, ele também ele obrigatoriamente está associado a um número aqui, que eu vou chamar de Y2. Se eu tiver um outro aqui, ele também está associado a um número do lado de cá, que pode até ser um que já está associado ao outro em A. Então, Y3 pode estar associado a Y1 também, sem nenhum problema. Mas o que é que não pode acontecer? Y3 está associado pela relação F a mais de um número. Certo? Senão isso não seria uma função. Para ser uma função, todo elemento de A tem que estar associado a um único elemento de B. E somente. Certo? Não pode ter um elemento aqui que não está associado a ninguém de B, certo? E nem pode ter elementos que estão ligados a mais elementos de B. Tá certo? Pode até sobrar elementos em B, não tem problema. Tá? Mas elementos em A não pode. Todo elemento de A vai retornar um elemento de B, que é aquele análogo da maquininha, né? Todo objeto dentro do conjunto de objetos que eu posso colocar na máquina, né? Sempre que eu coloco alguma coisa na máquina, ela tem que me dar um resultado. E o resultado, ele tem que ser sempre o mesmo, sempre que eu coloco o mesmo objeto. Aí, no caso, professor, por exemplo, X3 e X1 podem estar associados a Y1, porém, Sim. X3 não pode estar Y1 e Y2. Isso, X3 não pode estar associado a Y1 e Y2 ao mesmo tempo, exato. Tá? No contexto de funções, esse conjunto A, ele ganha um nome. Ele é chamado de domínio de F. Ele é o domínio da função F. O conjunto B, ele é chamado de contradomínio. Contradomínio. Exato. Na verdade é tudo junto. Deixa eu ajeitar aqui. Contradomínio de F. A gente tem até notação para essas coisas. O domínio de F, geralmente a gente coloca assim. Como o nome da função é F, a gente bota um D de F. E o contradomínio, tem livro que coloca assim, CD de F, para indicar aqui o contradomínio. Certo? Mas além desses dois conjuntos, a gente pode pensar também no seguinte. Dentro de B, a gente tem os elementos que são construídos a partir dos elementos de A. Então, se você pensar aqui A como conjunto dos objetos que eu coloco na máquina, o conjunto B, ele vai incluir várias coisas, mas dentre essas coisas tem aquelas que estão associadas aos elementos que você colocou lá na entrada. Ou melhor dizendo, que são resultado dos objetos colocados na boca lá da máquina. Tá? São imagem dos elementos pela função. Então, o nome desse conjunto aqui é exatamente imagem de F. A gente dá esse nome e coloca essa notação aqui, né? A imagem de F é o conjunto dos Y do conjunto B, né? É uma parte de B, tal que Y é F de algum X. Certo? Tal que Y é F de algum X. Ou seja, é o conjunto dos elementos do outro lado da máquina que foram construídos a partir de algum elemento de A. Tá? Deixa eu dar, talvez seja interessante. Essa metáforas são sempre boas para dar ideias, mas quando você se aprofunda demais, você sempre acaba complicando ao invés de simplificar. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui de funções para vocês entenderem o que é, tá? Partindo do... professor, desculpe atrapalhar. No caso, só para assim, ficar mais claro para mim, a imagem é um conjunto que abarca todos os contradomínios ou é o mesmo que um contradomínio? Não, o conjunto ele é parte do contradomínio. Eu disse que ia abandonar a metáfora, mas vamos tentar pegar com essa metáfora de novo. Eu vou fazer um exemplo que aí eu acho que vai ficar mais palpável depois a definição. Mas veja só, é como se fosse assim, é como se você tem uma máquina que faz uma infinidade de coisas, certo? Mas você não vai usar toda essa potencialidade da sua máquina. Você está usando só uma parte dessa máquina. Então, você está colocando objetos, sei lá, digamos que você, sei lá,
A sua função, ela pega vários tipos de objetos e transforma em outras coisas. Então, se você for pensar em f como uma máquina, quais são as possibilidades de produto que ela pode fazer? As possibilidades de produto que ela pode fazer vão ser o contradomínio. É tudo que aquela máquina pode fazer. Certo? A imagem é tudo que ela, de fato, vai executar com o que você colocou dentro. Que é um subconjunto das possibilidades. Entendeu? Então, é como se vários materiais diferentes pudessem entrar aqui. Tá? Então, pensando nessa máquina aí como sendo a máquina e o que eu vou colocar hoje, o que eu vou colocar hoje pode não necessariamente se transformar em tudo que a máquina pode fazer. Tá? Então, a imagem é tudo que você de fato vai fazer, né? Que é um pouco menor do que as possibilidades que a máquina pode fazer. Entendeu? Mais ou menos? Deixa eu dar um exemplo. Vou dar um exemplo prático para ficar mais palpável. Então, veja só. Então, um exemplo de função no sentido mais abstrato da coisa, certo? Sem usar expressões nem nada do tipo. Que é uma função, é uma maneira de relacionar elementos de dois conjuntos, tá? Então, digamos que a gente tem uma função que associa esses conjuntos aqui. O primeiro conjunto é o conjunto que tem os números 0, 1, 2, 3. Pronto. Só isso aqui já tá bom. O segundo, bom, esse é o conjunto A, tá? Que eu vou usar como domínio da minha função. O conjunto B, digamos que é o conjunto 0, 1, 4, 9. Na verdade, eu vou botar tudo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos botar assim. Pronto. Tá? Então, esses são os meus dois conjuntos. E eu vou construir uma função f, uma função que vai de A em B, ou melhor dizendo, que associa cada elemento de A em B com as propriedades que a gente disse, tá? E a minha função ela vai ser a seguinte. Vou colocar aqui A, aqui B. Eu posso fazer isso também, certo? Uma função ela não precisa ter uma representação associada, mas eu posso definir uma função simplesmente dizendo quem está relacionado com quem. Isso ainda é uma função, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o 0, 1, 2, 3 e o 4 e o 3 só, né? Porque o domínio só vai até o 3. Então, 0, 1, 2 e 3. Eu estou botando esse pontinho só para não fazer a seta meio doida. Tá? E aqui desse outro lado eu vou botar os outros números, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pronto. Está aqui o conjunto A e o conjunto B com a representação através do famoso diagrama de Venn, né? Como se fosse uma coleção mesmo, né? Eu só juntei os objetos aí dentro desse cercado para indicar que eles estão juntos no mesmo conjunto. Então, aqui está A e aqui está B. E eu vou definir a minha função f usando as seguintes relações. Então, veja, eu vou definir que 0 está associado ao 0. Eu vou definir que 1 está associado ao 1. 2 está associado ao 4. E 3 está associado ao 9. Pronto. Está definida a minha expressão. Se por algum motivo eu tivesse colocado a relação dessa forma, então você sabe que isso não é uma função. Por que isso não é uma função? Porque sobraram objetos aqui. O 3 ficou sobrando. Mas não pode. Se isso é uma função, não sobram elementos no domínio. Todo elemento do domínio vai estar associado a alguém. Então, eu preciso que o 3 esteja ligado a alguém e eu defini dessa forma que o 3 está ligado ao 9. Então, veja que todo elemento do lado esquerdo está associado a um elemento do lado direito
E não existem coisas como 3 associado a mais de um número. Não tem esse tipo de coisa na relação que eu coloquei, né? Então, isso aqui, de fato, é uma função. Quem é o domínio da nossa função? O domínio da nossa função é o conjunto A. O contradomínio é o conjunto B. A imagem de F é o conjunto de todo mundo no contradomínio que está associado a alguém em X. Então, no caso, é 0, 1, 4 e 9. Entendeu o que é o domínio? O que é a imagem? Poderia repetir, por favor? Que parte? Esse de imagem. O que é a imagem? A imagem é o conjunto de todos os elementos no contradomínio que estão associados a alguém do domínio. 6 pertence à imagem de F. Sim ou não? Não. Não. Por quê? Porque ele não está associado a nenhum elemento do domínio. 5 é elemento da imagem? Não, pelo mesmo motivo. 3 é elemento da imagem. Aí você diz, professor, o 3 está associado aqui ao 9. Tá, mas a imagem é os elementos do contradomínio que estão associados a alguém do domínio. Então, o 3 está aqui no contradomínio, mas ele não está associado a ninguém no domínio. Então, ele também não está na imagem, tá certo? Então, a imagem é o conjunto dos elementos do contradomínio que estão associados a alguém do domínio. Então, como os únicos números que tem isso são esses aqui, então essa é a imagem de F. Certo? Perfeito, agora ficou claro. Tá? Então, veja só. A função, ela pode ser definida na relação. Certo? Eu posso dizer quem é o F de cada elemento. Então, aqui é como se eu estivesse definindo elemento a elemento. Que F de 0 é 0. F de 1 é 1. F de 2 é 4. E por aí vai. F de 3 é 9. Eu poderia fazer isso. Eu poderia fazer de outra forma também. Eu não sei se vocês perceberam, mas o F de cada número aqui é ele elevado ao quadrado. Eu poderia usar uma expressão numérica para definir o que é o F. Como é que eu posso usar essa expressão numérica? Eu poderia definir, por exemplo, que F de x... O que é F de x? Aí lembra, né? O F de x é o valor que eu obtenho quando eu coloco x na minha função. Ou seja, é o número que está relacionado com x através de F. Então, vocês devem ter percebido que o F de cada número é o quadrado dele. Então, eu podia dizer que o F de x é x ao quadrado. E aí, explicitar, além da expressão, né, que vai definir a minha relação, eu podia incluir aqui que, bem, F é a função com domínio em A contra domínio em B, com essa relação aqui que define a função. E aí eu poderia dizer, beleza, F de 0 é quem? É 0 ao quadrado, que é 0. F de 1 é quem? É 1 ao quadrado. F de 2 é 2 ao quadrado e por aí vai. Então eu podia usar também uma expressão para falar da minha função, né? Já que a gente está falando de funções numéricas, né? Então a gente podia usar isso por uma questão de simplicidade, tá? Mas aí qual é o ponto? Definir dessa forma do lado esquerdo para números reais, para um conjunto de números reais, é muito complicado, porque o conjunto de números reais ele não é só infinito, né? Ele além de ser infinito, a gente não pode nem contar esses números, né? Então, o conjunto de números reais, assim, entre 0 e 1, o conjunto de números reais ele é tão infinito que entre 0 e 1 tem infinitos números, né? Então, veja que complicação. É você pegar uma função f e definir ela dos números reais, dizendo quanto é o f de cada um. A gente não ia conseguir fazer isso, certo? Então, o ideal é a gente sempre usar expressões para definir a nossa função, certo? Então, essas vão ser as funções que a gente vai trabalhar, né? E aí, a gente leva em conta quem é contradomínio e imagem na hora de fazer as nossas análises, né? Aí, a depender da expressão. Então, por conta disso, aí vamos estabelecer uma anotação aqui, que é o que a gente vai usar
ao longo do curso, certo? Então, deixa eu botar aqui. Então, notação. Eita. Certo? Então, a notação que a gente vai usar vai ser sempre o seguinte. Cada função, ela sempre vai ter um domínio e um contradomínio, certo? Então, quando a gente tiver uma função de A em B, onde A é um conjunto de números reais e B é um conjunto de números reais, a gente sempre vai indicar essa função da seguinte maneira. Deixa eu botar em azul aqui. F é função de A em B. Opa. B, né? Então, para indicar essa frase que eu coloquei em azul, a gente vai usar essa anotação aqui. F, dois pontos. Para quem já viu alguma coisa de programação, sabe que em algumas linguagens o dois pontos ele é um símbolo que serve para definir. Certo? Então, aqui é a mesma coisa. Então, quando a gente coloca F, dois pontos, a gente está dizendo que F é a função definida com domínio em A e contradomínio em B. Certo? Então, essa é a nossa função. E aí, vem a observação que eu quero fazer. Quando F, a nossa função F, é dada por uma expressão do tipo f de x igual a alguma coisinha assim. Então, o que é que a gente vai assumir? Vamos assumir sempre que o domínio de f, que no caso que eu coloquei ali em cima é o conjunto A, né? A, que a gente usa essa notação aqui, né, para o domínio. A gente vem sempre assumir que o domínio de f é o maior conjunto para o qual a expressão está definida. Certo? É como se a gente pensasse assim, as nossas funções não são todas de subconjunto dos números reais, a gente não vai fazer só de funções numéricas aqui, então a gente vai fazer o seguinte, quando for dada uma expressão, né, quando você vê no problema assim, f de x igual a alguma coisa, então a gente vai assumir que aquela função ela foi dada de tal forma que o domínio engloba todos os números para os quais a gente pode colocar naquela expressão sem ter problemas, certo? O que é que isso implica? Isso implica que, por exemplo, se a nossa expressão tiver uma raiz, então o que aparece aqui dentro tem que ser sempre maior ou igual que zero. Se a gente tiver uma fração na expressão de f de x, então o que aparece aqui no denominador tem que ser sempre diferente de zero. E algumas outras coisas mais que a gente vai ver depois. Por exemplo, o logaritmo só funciona se tiver log de alguma coisa aqui, numa base qualquer A, então o que está aqui dentro tem que ser maior do que zero, tá? A gente vai ver depois, certo? Então, é como se fosse assim, tá aí a expressão. Quando se pergunta o domínio, está se perguntando qual é o maior conjunto de números reais que a gente pode colocar nessa expressão e não tem problema. E vai ter uma coisa bem definida, tá? Isso é que é o domínio da função e essa vai ser o combinado que a gente vai fazer ao longo desse curso, certo? Sempre que a gente falar de uma função f, a gente não vai ficar dizendo quem é o domínio e quem é o contradomínio, a não ser que seja necessário, mas a gente vai ter que levar em conta que o domínio ele é determinado pela expressão e ele vai ser todos os números que eu puder colocar dentro da expressão sem ter problemas. Deu para entender?
Vamos fazer um exemplo, porque exemplo sempre ajuda para a gente arrumar esse processo todo, tá? Então, quando a gente fala de função, cabe a nós dizer quem é domínio e contradomínio. Mas, por uma questão de simplicidade, a gente vai agir dessa forma ao longo desse curso, para a gente não estar o tempo inteiro dizendo, o domínio é tal, o domínio é esse, o domínio é aquele. Não. A gente vai simplesmente assumir que o domínio é o maior possível, e aí a gente fica trabalhando só com a expressão, tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui. Então, o primeiro exemplo... Primeiro exemplo é o seguinte. Eu tenho a função que é definida pela expressão f de x igual a x ao cubo. Então, vamos tentar determinar aqui quem é o domínio de f, quem é f de 3, f de menos 1 e f de 0. E vamos tentar determinar também qual é a imagem de f. Eu vou botar usando a notação, tá? Im de f. Então, vamos tentar determinar essas coisas aí relacionadas à nossa função, levando em conta o que a gente discutiu agora, tá? Então, primeiro, quem é o domínio de f? Então, foi o que eu falei. O domínio de f, ele vai ser o maior conjunto de números que eu posso colocar naquela expressão e não ter problemas, certo? E aí eu pergunto a vocês, existe algum número que se a gente colocar nessa expressão, a gente vai ter algum problema? O que é que vocês acham? Eu creio que sim, professor. Que número eu coloco aí e daria problema? Eu acho que um número racional daria problema. Não, não daria problema. Você consegue calcular um número racional ao cubo, porque é só multiplicar ele 3 vezes. Multiplicação está bem definida, né? Não tem nenhum problema. Qual o problema em colocar um número racional? Um número que não seja real. Tem que ser número real. A gente não vai trabalhar com números que não são reais. Todos os números para a gente são números reais. Você está dizendo um número que não seja racional, é isso? Os irracionais. Não, mas a questão que eu estou querendo propor aqui é que, veja só, o que é elevar ao cubo? É você pegar um número e multiplicar 3 vezes. Você concorda que é possível multiplicar quaisquer dois números? Se eu pego um número A e um número B, eu multiplico esses números e eu tenho um resultado, que é o número C? Sim. Então eu posso multiplicar isso 3 vezes, não posso? Qualquer que seja o número. Então, o meu ponto é, sempre que eu coloco um número x aqui nesse lugar aqui, eu consigo calcular sem nenhum problema. Tá, eventualmente, talvez eu precise de uma calculadora para calcular, mas não é esse tipo de problema que eu estou falando. Eu estou falando assim, eu consigo calcular x ao cubo, qualquer que seja o número x, consigo. Então, isso é porque o domínio da minha função não apresenta restrições. Eu posso colocar qualquer número na minha máquina e ela vai me retornar uma resposta, que é esse número ao cubo. Então, o domínio é todo o conjunto de números reais. Professor, a restrição de denominador tem que ser diferente de 0. A gente poderia colocar aí? Sim, mas aí a gente não tem denominador. A expressão não tem um denominador, a expressão não tem uma raiz. Então, a gente não tem restrição relacionada a isso. Certo? A gente vai procurar essas coisas. Eu botei esse primeiro exemplo só para ilustrar, mas a gente vai ver exemplos em que a gente vai ter esse problema. Certo? Então, o domínio dessa função é todos os reais. Já com relação a esses outros itens aqui. Então, aqui, quanto é f de 3, quanto é f de menos 1 e quanto é f de 0. Tá? Então, isso aqui eu coloco para que vocês entendam o que é que significa f de alguma coisa, tá? Quando a gente coloca f
de x, o que é que a gente está dizendo? A gente está dizendo que se eu quiser saber qual o valor de f para um determinado número, basta eu colocar esse número no lugar de x, certo? Então, se f de x é x ao cubo, quem é f de 3? Então, o que é que eu vou fazer? No lugar de x, eu coloco 3. E 3 ao cubo é 27. Certo? Então, quem é f de menos 1? F de menos 1 é menos 1 ao cubo. Mas cuidado, porque o ao cubo está envolvendo o número x. Quando eu coloco dessa forma aqui, é como se eu estivesse colocando menos 1 elevado a 3. Então, o 3 está elevando só no 1 e não no menos também. Tá certo? Então, para a gente não perder essa informação do menos, a gente coloca um parêntese aqui para entender que é menos 1 elevado ao 3 e não menos 1 ao cubo. Certo? A diferença é que se fosse menos 1 elevado a 3, seria menos 1 vezes 1 vezes 1. Já se for menos 1 ao cubo, a gente tem menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Como esse expoente é ímpar, o resultado acaba dando o mesmo, tá certo? Mas a filosofia da conta é outra, tá? É diferente. Então, é sempre bom ter em mente isso aí. Então, é menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo é menos 1. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Seguindo essa mesma linha, quem é f de 0? É 0 ao cubo, que é 0. Quem é f de uma estrelinha de 5 pontas? F de uma estrelinha de 5 pontas é uma estrelinha de 5 pontas elevado ao cubo. Quem é f de uma carinha sorridente? É uma carinha sorridente elevado ao cubo. Estão me entendendo? Então, se eu quero saber o f de qualquer coisa, eu pego qualquer coisa e coloco no lugar do x. É assim que funciona quando a gente tem uma função que é definida através de uma expressão. Então, f de qualquer coisa é igual, vou botar aqui embaixo, qualquer coisa vou botar um parêntese aqui só para não ficar o cubo só na coisa elevado ao cubo. Certo? Então, sempre que eu quero saber o f de alguma coisa, eu coloco alguma coisa no lugar de x na minha expressão. Se a variável for x, é x. Se a variável for y, mas o que importa é, se for f de x, no lugar de x eu coloco. Se for f de y, no lugar de x eu coloco y. Certo? Então, é isso. Então, f de 3 é 27. F de menos 1 é menos 1. F de 0 é 0. E quem é a imagem da minha função? Aí vem a questão de saber quais são os números que vão ser resultado do cubo de algum outro número. Né? Então, vamos olhar para o seguinte. Então, seja y um número real. Certo? Aí eu pergunto a você, existe um x tal que y é x ao cubo? Existe ou não existe? O que é que vocês acham? Existe? É a mesma coisa lá de cima, professor. Só muda a notação, né? Não, a minha questão é, sabemos quem é x.
Quem é y? Desculpe. Sabemos quem é y. Quem é o x que elevado ao cubo vai dar y? O senhor quer dizer que um número de x que seja igual a um número de y? Não, eu quero E saber elevado qual é ao o cubo? x, para que valor de x elevado ao cubo dá y. Vamos fazer um exemplo prático. Para y igual a 5, qual o valor de x que x ao cubo dá 5? Qual é o valor de x para o qual x ao cubo dá 5? Isso é uma função inversa? Raiz cúbica. A raiz cúbica, né? Então, x seria a raiz cúbica de 5. Existe algum número que a gente não conseguiria determinar quem é esse x? Se eu colocasse... Existe algum número que eu coloco aqui? Só aqueles que não tiverem associado a... Mas é isso que eu estou perguntando. A partir da expressão, você consegue me dizer se tem algum número que não pode ser imagem de algum do domínio? Não. Não, porque todo número real tem raiz cúbica, seja ele positivo ou negativo. Todo número real tem raiz cúbica. Então, existe um número x que é elevado ao cubo da y, para qualquer y, a resposta é sim. Que número é esse? É o número x igual a raiz cúbica de y. Né? Todo y tem raiz cúbica, e a raiz cúbica é um número que é elevado ao cubo da y. Certo? Então, no fim das contas, qual é a conclusão? É que a imagem de f é todos os números reais também. Por quê? Porque para qualquer número real, esse número ele é cubo de algum número. Certo? Então, por isso que isso é a imagem. Então, o domínio ele surge porque a expressão não apresenta restrições e a imagem ela aparece porque todo número é imagem de algum número pela expressão de f. Certo? Seja ele negativo, zero, positivo, todo número tem uma raiz cúbica nesse caso. Tá? Determinar o domínio nem sempre vai ser uma coisa simples, como foi nesse caso. Certo? Mas em algumas situações é fácil você determinar, você avaliar justamente, alguém perguntou aí da função inversa, né? Você avaliar a expressão inversa, se a expressão inversa está bem definida para todo número, né? Então, às vezes dá para a gente fazer, tá? Eu vou colocar mais alguns exemplos relacionados a isso, para vocês olharem direitinho, certo? E fazerem, tá? Porque agora o nosso tempo já acabou, se eu for começar a fazer alguma coisa, já complica, e aí eu posso fazer um pouquinho mais de exemplo na aula que vem, certo? E aí a gente continua aí na terça-feira que vem, nesse mesmo horário. Ok? Esse livro aí, licença, professor, esse livro que o senhor está folheando é qual? É esse aqui. Mas todos esses assuntos tem em todos os livros. Qualquer livro que tenha funções tem isso. Vai ter o que é domínio, vai ter exemplos como os que eu vou colocar nos exercícios e sem problema. Eu vou colocar exercícios dele no site já, no Classroom. Tá bom? Tá bom, professor. Mas então é professor, isso. terça não tem aula não, né? Dia 2. Ah, é verdade. Terça vai ter ponto facultativo, né? Não, então a gente não tem aula não. Então a gente fica só para a próxima quinta mesmo. Inclusive, eu Terça não tem gostaria aula. de Eu perdi isso aí, solicitar... Oi? Alô? Eu gostaria de solicitar uma lista de exercício especial do carnaval, porque eu cancelei meu carnaval em Salvador por conta disso. Não que eu fosse foliar, né? Mas é porque